igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pastor que não visita aliança com aquele que me chamou. Está faltando para muitos. Ele tinha uma aliança. Aí ele é chamado. Eu estou sentindo Deus. Vamos fazer de novo, vai. Se Cristo cruz. Eu estou vendo lágrima. Tacho de azeite. É quando um crente que tem ali falando com você. Tu está dirigindo o teu. E ouvi a voz do Senhor dizendo contra vocês. É por amor que tem centenas. Fé em Deus e gratidão. Fé em Deus e gratidão. Obrigado, meu Deus. Para dizer que a igreja é uma empresa, pode até ter CNPJ, mas a igreja não é uma empresa. A igreja é a casa da misericórdia. Tem igreja por aí, tem pastor por aí que ele fica só atrás da mesa, fazendo acertos, trazendo político para cima e vendendo a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pastor de verdade é pastor que carrega a ovelha no ombro e tem cheiro de ovelha. Urabacachuribicandaraia. Pastor para mim é isso. Pastor não precisa ter graduação. Pastor não necessita, é bom que se tem. Mas tem um público por aí dizendo que pastor tem que ter todos esses currículos. Pastor precisa ter o dom do amor e cuidar das ovelhinhas de Jesus Cristo. É diferente de muitos que tem por aí. Pastor que não visita. Quem dirá se importar com a vida do membro? Mas louva a Deus, porque na cidade de Camboriú tem um casal que ama a obra missionária e ama as ovelhas do Senhor. João, o símbolo do amor. A história vai dizer que ele estava pastoreando a igreja de Éfeso e a proposta chega para ele. Acharam ele, bateram na igreja em Éfeso. E a história vai dizer que eles fazem a proposta para João. João, nega esse teu Senhor e morre. Mas João vai dar uma resposta para aqueles soldados. Eu tenho uma aliança com aquele que me chamou. Quando você vê alguém que tem uma aliança no seu dedo, você já vê que essa pessoa tem compromisso. João, ele tinha uma aliança que não era com homens, era com aquele que investiu nele. João estava pastoreando a igreja em Éfeso. E João traz para nós uma realidade diferente do reino. Para muitos nos dias de hoje, achando que o reino muitas das vezes é palco, é visibilidade, é seguidores. João, ele vem trazer para nós a identidade de um pastor missionário. Quando olhamos para João, nós vemos o oposto. Ele tinha algo que está faltando para muitos. Ele tinha uma aliança com aquele que chamou ele. Agora João recebe a proposta e vai dizer a história que ele responde logo: eu não vou romper a minha aliança. O senhor sabe por que esses missionários chegaram hoje aqui? Porque eles não têm uma aliança com o pastor Zilmar, com os Gideões também. Eles têm uma aliança com o dono da obra. Só permanece firme quem tem aliança. E o poder da aliança faz até livrar da morte, se for preciso. Segundo Eusébio Cesário, um grande historiador, vai dizer que João, ele é levado prisioneiro para uma ilha chamada Patmos. A ilha chamada Patmos, um lugar rochoso, um lugar de difícil acesso. E segundo a história romana, vai dizer que aquele que era prisioneiro não andava de qualquer forma. Uma das coisas que faziam com o prisioneiro, primeiro era prendê-lo, segundo era agredi-lo.
E segundo esse historiador, vai dizer que João ele anda 100 quilômetros da cidade de Éfeso até a cidade de Pátimos, a ilha de Pátimos, preso, sendo maltratado, só porque tinha uma aliança com o Senhor. Você acabou de ler no capítulo 1, versículo 9, que João foi levado à ilha de Pátimos, por causa do quê? Por causa da perseguição do evangelho que ele pregava. Deixa eu dizer uma palavra para você: se você prega e você não é confrontado, e se você prega e não é afrontado, tem alguma coisa errada, porque aquele que decide pregar, aquele que decide viver, Satanás se levanta, o mundo se levanta, tenta parar, tenta travar, tenta fazer de tudo. Mas deixa eu liberar uma palavra. Assim como na vida de João, Pátimos não parou, Pátimos também não vai te parar, diz o Senhor. Eu estou sentindo Deus nessa casa. João vai preso, andando 5 quilômetros, segundo o historiador Eusébio. Imaginou João, sabendo que ia morrer, sabendo que ia perder sua vida, mas mesmo assim não negou o nome do Senhor Jesus. Eu imagino João indo cantando, louvando: se Cristo comigo vai, eu irei e não temer com vai, é grato servir a Jesus. Se é verdade que você está cantando, levanta a tua mão para o céu. Diz: se Cristo comigo. Dá para melhorar. Vamos fazer de novo, vai. Se Cristo comigo vai. Olha o missionário no campo, o missionário cantando. Às vezes é assim, Cardilha, de baixo, em cima daquela moto, a lágrima descendo, mas o Espírito com a aliança do Senhor. Urabacaxandaraia. Diz: é grato servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo como. Eu acho que nós vamos cantar mais uma vez. Os cantores aqui é Daniel e Samuel, mas a igreja é adoradora. Vai lá. Se Cristo comigo vai. Se é verdade que você está cantando, levanta a tua mão para o céu. Urabacaxandarabacandaraia. Jesus está renovando a chama missionária no coração de muitos aqui nessa tarde. Às vezes é difícil, mas a mão dele está te guardando. Vai e levar a cruz. Sempre. Termino nessa tarde dizendo que o poder da aliança não fez João se perder no meio do caminho. O poder da aliança não fez João retroceder. O poder da aliança não fez João parar. Deixa eu dizer para você: o único que pode te dar ordem para parar é o dono da aliança, te diz o Senhor nessa tarde. Chegou cansado, chegou precisando de uma palavra. Eu tenho uma palavra de Deus. Você não vai parar, diz o Senhor para você nessa tarde. Estão tentando parar, pastor. Estão até falando mal de mim por aí. Eles não têm força, eles não têm poder, porque o dono da aliança, quando ele quer fazer na vida de alguém, ele não pede para ninguém, ele faz. Urabacaxandarabacandaraia. Tem uma glória de Deus aqui nesta casa. Eu estou vendo lágrimas aqui nessa tarde.
Tu chegou no Camboriú dizendo: eu preciso uma palavra para a minha alma. E a palavra é: você não vai parar, Ele vai te dar força nesses dias. Quantas vezes, pastor Zilmar, eu e minha esposa viemos aqui para dizer: vamos lá para receber palavra, e voltávamos para nossa casa ativados pela força do Espírito Santo de Deus. E agora esse te fala para você: você não vai parar. Tu veio buscar força, veio buscar poder, veio buscar graça, e o Espírito Santo de Deus está me autorizando a dizer: eu vou surpreender a vida de crente nesse lugar por esses dias. João é jogado na ilha, dentro de um caldeirão de óleo. O óleo era fervendo. Segundo o historiador Eusébio, diz que dentro dessa ilha de Patmos tinha um tacho, conhecido como um tacho de azeite. E agora eles pegam João e colocam aquele homem missionário, aquele pastor, dentro daquele tacho de azeite. E quando João é jogado dentro daquele tacho de azeite, os soldados romanos viram as costas e dizem: acabamos com a igreja, acabamos com o plano do cristianismo na igreja. Mas eu venho aqui para dizer para você que a matemática do inferno nunca vai ser a matemática do céu. Enquanto os soldados romanos dizem: acabou, agora já era, o último que precisava morrer, morreu, nós vamos voltar. O Senhor, Ele aciona os céus em favor da vida de um homem que tinha uma aliança com Ele. João não consegue ficar de pé, porque o seu corpo começa a se decompor dos seus ossos. E segundo a história diz que ele cai de joelhos. E se tem uma posição, oh glória, tem gente que entendeu, não precisou nem falar. Quem é espiritual já está entendendo. Se tem uma posição que aciona o céu, é quando um crente que tem aliança com o Senhor fecha a porta do quarto, dobra os seus joelhos e começa a falar com aquele que pode. Para ouvir a voz daquele que pode, não precisa colocar o nome na live profética. Quer ouvir a voz de Deus, não precisa seguir o pastor do sapatão colorido, não. Quer ouvir a voz de quem pode? É só dobrar o joelho, que ele desce para falar com aquele que está clamando. Vai dizer a história que João, ele ouve uma voz. Quer ouvir a voz de Deus, pastor Jairo? É desse jeito. Dobra o joelho e vai falar com ele. Dobra o joelho e vai falar com ele. Tem um monte de gente que ele quer ajudar Deus. Ele coloca Deus na fala dele. Mas uma forma de você ouvir a voz de Deus é só dobrar o joelho para falar com ele. Tu sai na rua, tu vê os passarinhos cantando, Deus está falando com você. Tu está dirigindo o teu carro, daqui a pouco o louvor começa a tocar, e tu está sentindo a graça do Espírito de Deus, e Deus está falando com você. E a voz falou para ele assim, pastor Zilmar: João! E tem muita gente que a gente conhece que fala assim: faz tempo que eu não ouço a voz de Deus. E realmente, uma das piores crises espirituais para aquele que já ouviu a voz de Deus é não mais ouvir a voz dele. Mas só consegue ouvir a voz dele, só consegue, eu estou sentindo a graça, sentir ele chamar quem tem aliança com ele. A Bíblia vai dizer que João se coloca de pé, queridos. Uramacachandaraya, Uribicala
A igreja do Senhor precisa voltar a ouvir a voz do dono da obra, diz o Senhor nessa tarde. Estamos vivendo um tempo de muitas pessoas surdas espirituais. Mas o Senhor está descendo nessa tarde, nesse altar, para dizer para o Brasil: eu vou voltar a fazer a minha igreja, a ouvir a minha voz, diz o Senhor dos Exércitos. Quando a voz chama, você atende quem chama. Missionário Ivonete vai dizer que quando chama, João estava caído como morto. Mas a Bíblia diz que quando João começa a ver, ele vê um homem, oh glórias, prepara teu pulmão para a glória. Ele vê um homem no meio dos 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais de ouro, ele começa a ver um homem e uma imagem semelhante ao homem, que diz que o seu cabelo era branco como a neve, os seus olhos tinha fogo, os seus pés eram latão reluzentes, e vai dizer mais, que a sua voz era como o barulho de muitas águas, e ele consegue ouvir a voz do Senhor dizendo: João, escreve as minhas palavras, que são fiéis e verdadeiras. E o Espírito de Deus conduz a João as 7 cartas para a igreja da Ásia. Em todas as cartas, eu termino, o Senhor acha a qualidade da igreja, mas também Ele deixa uma queixa. E eu termino para a igreja de Éfeso. Ele diz assim: vocês rejeitam o mal, vocês até são perseverantes, e vocês até são pacientes, mas o Espírito de Deus disse para eles: mas eu tenho uma queixa contra vocês. O amor de vocês não há mais fervoroso como era no início, e o amor de vocês se esfriaram. A igreja de Éfeso era uma igreja ativa, não era uma igreja fraca, porque o próprio Jesus reconhece a sua grandeza, mas era uma igreja que começou a ser e precisou ser moldada pelo Senhor. Por quê? Porque o amor se esfriou, e sem amor não tem como fazer a obra missionária. É por amor que aqueles missionários deixaram os seus sonhos, os seus projetos, para viver o projeto de Deus. É por amor que tem centenas de voluntários trabalhando hoje aqui, pastor Zilmar. É por amor. Deus e gratidão, fé em Deus e gratidão. Obrigado, meu Deus.